Então tentaram o Tite antes do Lázaro, tentaram o Tite antes do Cuca e tentaram o Tite antes do Vanderlei. E aí tentaram o Mano também. Tentaram o Tite ontem. Então ontem foi a quarta tentativa no ano pelo Tite. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians, né? E ele é muito querido pela torcida. O movimento feito ontem, quando já se sabia, inclusive, que o Flamengo desejava o Tite, é também uma forma de dar uma satisfação para a torcida. O Tite preferiu o Flamengo. Nós tentamos e fizemos tudo. Ele só trabalha com treinador, com um clube que não tenha treinador. Demitimos o Vanderlei e ainda assim ele vai preferir o Flamengo? Talvez a intenção Esse discurso vai permear muito o imaginário do corintiano. O que eu falo sobre isso é o seguinte: quem hoje, em sã consciência, eu não sei se o Tite vai fechar com o Flamengo. Sei que o Flamengo tem interesse no Tite. Hoje, quem em sã consciência, fora questões afetivas de ligação emocional com o clube, tendo a possibilidade de trabalhar no Flamengo ou no Corinthians, opta pelo Corinthians. Vamos falar o português bem claro. Porque por mais problemas que o Flamengo tenha hoje na sua gestão esportiva, o poder de investimento é tão grande, o clube está tão organizado financeira e administrativamente, que você consegue olhar para frente. Esse ano foi ruim, ano que vem vai ter investimento, o elenco é bom, vamos montar um outro time. O Flamengo é um clube que se permitiu olhar para frente. E como o Corinthians está muito sem estrutura, o Corinthians só olha para o passado. Então, as contratações são Paulinho, Maicon, Romero, Gil, sempre trazendo um jogador que já deu certo no passado. De treinador também, Luxemburgo, Mano, Tite. O Corinthians só consegue olhar para o seu passado porque o futuro não é de boas perspectivas. O clube tem uma crise financeira brutal, nenhuma margem para sair dela rapidamente. O cenário é desanimador para o ano que vem. Quem em sã consciência vai optar por dirigir o Corinthians em vez do Flamengo? Então, se o Tite fizer essa escolha, eu acho que é uma escolha natural. Também acho que ninguém deve ficar preso ao que já pensou meses atrás. Se o Duílio falou meses atrás, não trabalho mais com o Mano, mudou de ideia, por que ele tem que ser refém do que ele pensava em fevereiro? Como o Tite, se já falou que não assumiria time nesse ano, por que ele tem que ser refém disso? Não pode mudar de ideia. Então, acho que está tudo certo nesse processo. Se o Tite assumir o Flamengo mesmo, e o que está pegando é esse desejo pessoal dele de não trabalhar no futebol brasileiro em 23 e não abrir negociação com um clube que tenha treinador empregado, mas se isso for superado, eu acho que é tudo certo. Ninguém deve ser refém do que já pensou ou afirmou um dia pro resto da vida. Eu acho que você tem que ser coerente com princípios éticos. Por exemplo, essa questão de não vou assumir um clube que tenha um treinador, é uma questão ética. Eu acho que a ética não pode ser tão maleável assim. A questão de assumir um time na temporada ou na outra temporada, essa é uma escolha pessoal. Mas o Tite não será anunciado pelo Flamengo com o Flamengo tendo o São Paulo empregado. Isso não vai acontecer. Não, perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aí eu acho que não é uma coisa que você possa ficar mudando de opinião a toda hora, mas eu vou... Não trabalhar no Brasil e mudar de ideia? Isso Até porque é assumir um clube pessoal, hoje... E pegar o time no meio de temporada. Exatamente. Porque antigamente também tinham esses clichês. Um dos clichês era, não pega o time no meio da temporada. Não, aí é escolha de cada um. Escolha de cada um. São Roger Machado costuma ser assim, né? Ele sempre foi assim. Né? As questões éticas são aquelas em que a gente tem que realmente... Olha, vocês estão com o técnico. Eu não vou ficar conversando com vocês enquanto vocês estão com o técnico lá. Vocês resolvam primeiro o problema com o seu técnico e aí nós vamos conversar. Eu acho isso absolutamente perfeito. O Mano acerta com o Corinthians, depois do Corinthians ter demitido o Vanderlei Luxemburgo. Aí você inicia uma conversa. Eu acho que isso não é apenas para o futebol. Isso é para qualquer segmento profissional. Isso é na vida. É uma postura ética da vida. Em relação ao Corinthians, é claro que o projeto para o Mano é até o final do ano que vem. Agora, entender que há convicção nas ações por parte da direção do Corinthians, isso não há. Agora, Caio, do ponto de vista do Flamengo, como você acha que está internamente, a não ser que você tenha informação, é como você acha, né? Porque o Flamengo tem um treinador empregado no momento, recebendo salário, dando treinou o Flamengo hoje, sábado tem partida contra o Bahia, ou seja, a preparação para o jogo contra o Bahia é do Sampaoli, ele que está fazendo. O treinador pretendido pelo Flamengo, o Tite, disse que não fecha contrato enquanto o Sampaoli estiver empregado. Como você acha que isso está... Como você vê a situação do Flamengo agora? Querendo trazer o Tite, mas decidindo que não demite o Sampaoli enquanto não fechar com outro treinador, e do outro lado o treinador pretendido fala que não fecha com o Flamengo enquanto não demitir o Sampaoli.
Que situação também está o Flamengo? Eu sou fã do Tite. Acho o Tite um craque, tanto na gestão de grupo como nos conceitos de futebol. Sempre tem alguma coisa que possa ser melhorado, por exemplo, as substituições durante o jogo. Mas acho que ele tem tudo para dar certo eventualmente, caso feche e seja o novo treinador do Flamengo. A gente vai entrar um pouquinho no que o Serginho falou, na questão ética. Eu não acho legal você ficar especulando ou ficar falando de outro treinador quando você tem alguém no cargo. Eu acho que não faz bem para o elenco, não faz bem para a cabeça do treinador, tira um pouquinho da sua autoridade. Na hora que ele vai dar um treino, na hora que ele vai cobrar um jogador, o jogador já não absorve a bronca ou as instruções da mesma maneira, porque depende muito de cabeça a cabeça, mas o natural é você falar, pô, esse cara amanhã nem tá aí, agora vai ficar me enchendo. Então, assim, eu acho que não é bom pro Flamengo. Eu acho que ele tem que tomar uma atitude. Vem a público e fala, nós vamos continuar com o São Paulo. Tá claro para todo mundo, até pelo que a gente tá sentindo de ambiente. E para não voltar na história, agressão ao Pedro, entre os jogadores, com a diretoria e torcedor, que o São Paulo não é esse nome de consenso. Então vem a público e fala, olha, nós vamos ficar com ele até o final, ou não, está demitido e nós vamos começar uma tratativa com o Tite ou com qualquer outro treinador. Mas tem que se tomar uma posição. Da maneira como está sendo conduzido, eu acho que não faz bem para o clube, para o Sampaoli e nem para quem for assumir esse cargo. O Flamengo tinha que ter tomado essa posição no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Inclusive teve uma reportagem publicada pela Letícia Marques no GE. Globo, que eu não vou repetir literalmente a frase que está na reportagem do Sampaoli, mas era algo do tipo, uma despedida dele dizendo, eu não consegui dar o meu máximo aqui, nem os jogadores conseguiram. A partir dali, você rompe. E aí, na segunda-feira, o Flamengo é um clube com capacidade para chegar, sentar com alguém e dizer assim, olha, queremos te contratar. Esse esticar de corda, você imagina, o time jogou no domingo, voltou de São Paulo, folgou na segunda, se representou na terça. Hoje é quinta-feira, são 3 dias de trabalho. Hoje, eu estava vendo o Taon, a Letícia de novo entrou dizendo que o Flamengo treinou pela manhã. Que modo de treinamento é esse? O Sampaoli sabe que vai ser demitido. A comissão técnica também. Talvez já tenham entrado em contato com uma empresa de mudança para já ir botando as coisas dentro das caixas. Ou com quem cuida de investimento, porque sabe que vai ganhar, se demitido for, 8 milhões de reais. Exatamente. Os jogadores sabem que aquele que chega... O Sampaoli não é muito afeito a dar bom dia, dizem. Mas aquele que chega para dirigir o treinamento não vai continuar ali. E aí, como é que você prepara esse grupo para enfrentar o Bahia, sabendo que a única maneira que você tem de terminar o ano com uma certa dignidade é garantindo uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem, na fase de grupo, não é? Então você tem aí mais 15 jogos. Eu acho que a direção do clube já tinha que ter chegado de São Paulo, muito obrigado. Na verdade, eu voltaria um pouco mais no tempo e entendo que aquele episódio, que é um episódio, para mim, que determinou o estágio atual em que se encontra o time e determinou, inclusive, o que o time passou a viver, que foi a agressão do preparador físico, número 1, auxiliar número 1 do São Paulo, é o Pedro. Ali já era para ter havido uma ruptura. Porque, evidentemente, que se você trabalha com alguém há mais de 20 anos, se esse alguém é seu amigo e esse alguém, de vez em quando, extrapola, primeiro que aquele extrapolar não foi por causa do episódio em si, aquilo é resultado de acúmulo. Segundo, se você tem com essa pessoa uma relação estreita de amizade que se estende do trabalho a fora do trabalho, você vai ficar irritado com quem leva esse caso adiante, que foi o que o Pedro fez ao ir à delegacia, e o Pedro estava absolutamente certo, para deixar bem claro aqui, ali já era para ter havido uma ruptura. Olha, não dá, esse ambiente, ele está contaminado, as coisas não... Sai o preparador, continua. E as respostas não vêm. Para que você estende mais uma semana?